Mãe, tem algo errado! O grito desesperado de Clara, de 13 anos, ecoa pela sala de emergência. Seu pequeno corpo treme enquanto os médicos correm para ajudar, mas ninguém está preparado para a devastadora verdade que está prestes a vir. À tona, uma revelação que destruirá a imagem perfeita de uma família e exporá a escuridão escondida atrás de portas fechadas. As portas da emergência se abrem com força em meio à tempestade lá fora. O rosto de Clara está pálido como um fantasma, lágrimas escorrendo por suas bochechas enquanto ela se agarra ao braço da mãe, Isabela. A equipe médica se move rapidamente, mas a doutora Anna Richards percebe algo no olhar da menina que a faz entender que aquilo é mais do que apenas uma emergência médica. Por favor, alguém ajude minha filha. O grito desesperado de Isabela ecoa pelo corredor frio e estéril. Os lábios de Clara adquiriram um tom azul preocupante. Sua respiração está fraca e irregular. A doutora Anna Richards, médica de plantão, avança sem hesitar. Um único olhar para Clara faz um arrepio percorrer sua espinha. Levem-na para a sala de emergência 1. Agora. Os enfermeiros transferem Clara rapidamente para uma maca. Seus cabelos escuros estão grudados de suor, seu rosto contorcido de dor. Ela tenta falar, mas só consegue soltar um gemido fraco. O monitor cardíaco apita freneticamente, refletindo a crescente tensão no ambiente. Clara, querida. A doutora Ana se aproxima, sua voz firme apesar da preocupação evidente. Você consegue me dizer onde dói? A única resposta de Clara é se encolher ainda mais, as lágrimas escorrendo sem parar. Isabela permanece ao lado, seu rosto tomado pelo pavor. Ela está com dor no estômago desde cedo. Achei que fosse apenas uma intoxicação alimentar. Mas então ela desmaiou. As mãos experientes da doutora Ana examinam o abdômen de Clara. No momento em que aplica uma leve pressão, a menina solta um grito de dor lancinante, fazendo Isabela dar um passo para trás, chocada. Os olhos da médica se estreitam. Algo está muito errado. Peça um exame de sangue imediato, ela ordena à enfermeira, e prepare o ultrassom. Isabela segura o braço da doutora Ana. Doutora, o que está acontecendo com a minha filha? Mas antes que a médica possa responder, o corpo de Clara se enrijece de repente. O bip constante do monitor cardíaco se transforma em um alarme frenético. Ela está entrando em colapso. A doutora Ana grita. Tragam o carrinho de emergência, agora! O caos toma conta da sala de emergência. Enfermeiros correm trazendo equipamentos enquanto a doutora Ana luta para estabilizar Clara. Isabela é afastada com delicadeza, mas com firmeza, suas preces se misturando aos comandos médicos urgentes que preenchem o ar. Minutos que parecem horas se passam até que, finalmente, os sinais vitais de Clara se estabilizam. O ambiente fica mais silencioso, mas a tensão ainda pesa como uma nuvem densa. A doutora Ana examina os primeiros resultados dos exames, seu semblante se tornando cada vez mais sombrio conforme lê cada linha. Senhora Isabela. A voz da médica soa controlada, mas carregada de significado. Precisamos conversar em particular. Isabela dá um passo à frente, trêmula. O que foi? O que há de errado com a minha filha? A doutora Ana respira fundo antes de pronunciar as palavras que rompem qualquer resquício de calma, como um raio em meio à tempestade. Sua filha está grávida. O sangue desaparece do rosto de Isabela. Ela agarra a lateral da maca para se apoiar, suas pernas ameaçando fraquejar. Isso é impossível. Ela só tem 13 anos. Mas a expressão grave da doutora Ana confirma o impensável. E enquanto Clara permanece deitada, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, o verdadeiro pesadelo apenas começa. Porque a verdade sobre como isso aconteceu e quem é o responsável abalará toda a cidade.
Isabela desaba em uma cadeira, sentindo o mundo girar ao seu redor. As palavras da doutora Ana ecoam em sua mente como um pesadelo do qual não consegue acordar. Atrás dela, Clara continua encolhida na cama, tremendo violentamente. Senhora Isabela. A voz da doutora Ana corta a névoa do choque. Eu sei que é difícil, mas precisamos chamar as autoridades imediatamente. A palavra autoridades parece acionar algo em Clara. Ela solta um soluço estrangulado, agarrando o cobertor com tanta força que seus nós dos dedos ficam brancos. Não, por favor. A doutora Ana troca um olhar carregado de significado com a enfermeira-chefe. Elas já viram isso antes. Esse terror, esse desespero para esconder um segredo. E sempre significa que há algo ainda pior, escondido sob a superfície. Nesse momento, passos pesados ecoam pelo corredor. Uma voz grave chama: Isabela, Clara. A reação de Clara é imediata e aterrorizante. Seu corpo inteiro fica rígido. Seu rosto perde qualquer vestígio de cor que ainda restava. O monitor cardíaco volta a disparar em alerta. Lucas, o padrasto de Clara, aparece na porta. Está bem vestido, o cabelo meticulosamente arrumado. A imagem perfeita de um pai preocupado. Mas algo em seus olhos não condiz com sua expressão apreensiva. Vim assim que soube, ele diz, entrando no quarto. O que aconteceu com a minha garotinha? A doutora Ana não deixa de notar como Clara se encolhe ao ouvir as palavras minha garotinha. Com um movimento discreto, a médica se posiciona entre Lucas e a cama do hospital. Senhor Lucas, ela diz com cautela, ainda estamos realizando exames. Talvez o senhor possa esperar lá fora. O sorriso de Lucas não vacila, mas algo gelado passa por seu olhar. Sou o padrasto dela. Tenho todo o direito de estar aqui. Isabela, ainda atordoada, olha de Lucas para a filha. O ar no quarto, de repente, parece rarefeito, como se todo o oxigênio tivesse sido sugado dali. A doutora Ana faz um discreto sinal para uma enfermeira. Chame a segurança, ela sussurra. E peça para trazerem o sargento James Montgomery, da Unidade de Vítimas Especiais. A enfermeira assente e sai rapidamente. Os olhos de Lucas acompanham sua saída e sua mandíbula se contrai de forma quase imperceptível. Exames? Ele pergunta, a voz controlada demais. Que tipo de exames? Antes que alguém possa responder, Clara se inclina para a frente repentinamente, vomitando violentamente. Enquanto as enfermeiras correm para ajudá-la, a doutora Ana percebe algo que faz seu sangue gelar. Os braços da menina estão cobertos de hematomas em forma de dedos, antes escondidos pelas mangas da blusa. Rapidamente, a médica puxa a cortina ao redor da cama de Clara, bloqueando a visão de Lucas. Mas ela não deixa de notar o brilho de raiva que passa por seu rosto ao ser impedido de ver a enteada. Isabela finalmente encontra sua voz. Lucas, talvez seja melhor você ir para casa, descansar um pouco. Eu fico com Clara. Não. A resposta vem rápido demais, ríspida demais. Somos uma família. Resolvemos as coisas como uma família. A palavra família faz Clara soltar um gemido baixo. A suspeita da doutora Ana se cristaliza em certeza. Ela já viu essa dinâmica vezes demais em sua carreira. Nesse momento, o sargento James Montgomery aparece na porta, sua presença imponente preenchendo o espaço. A fachada controlada de Lucas se estilhaça levemente. O que um policial está fazendo aqui? Ele exige, a voz aumentando. Isso é um assunto de família. James dá um passo à frente, seus olhos experientes analisando cada detalhe. O terror de Clara, a confusão de Isabela, a raiva contida de Lucas. Senhor Lucas, James diz com calma, preciso que me acompanhe para fora. Lucas ajeita a gravata, soltando uma risada forçada. Isso é um absurdo. Minha enteada está doente e vocês estão me tratando como um criminoso.
Agora, Sr. Lucas. A voz de James traz um tom de aço. Enquanto Lucas é conduzido para fora, ele lança um último olhar para Clara. O que a doutora Ana vê em seus olhos faz sua pele arrepiar. Não é preocupação. É posse. Assim que Lucas desaparece pelo corredor, Clara desmorona completamente. Seus soluços fazem seu corpo inteiro tremer. Isabela corre para a filha e finalmente enxerga o que deveria ter visto meses atrás. Como Clara se encolhe, o quanto emagreceu, as olheiras profundas sob seus olhos. Clara, meu amor. Isabela murmura, suas próprias lágrimas caindo. O que ele fez com você? Mas Clara não consegue falar. A verdade é grande demais, terrível demais para ser dita. Ainda não. Do lado de fora do quarto, é possível ouvir a voz de Lucas se elevando em protesto, seguida pelas ordens firmes de James. O som faz Clara pressionar as mãos contra os ouvidos, balançando o corpo para frente e para trás. A doutora Ana pousa a mão suavemente no ombro de Isabela. Senhora Isabela, tem algo mais que você precisa saber. Esses hematomas nos braços de Clara não são recentes. Isso já vem acontecendo há um tempo. O mundo de Isabela gira mais uma vez. Memórias disparam em sua mente, Clara ficando cada vez mais distante, seus pesadelos, os momentos em que implorava para não ficar sozinha com Lucas, todos os sinais que ela ignorou, todas as vezes em que descartou seus próprios instintos. Meu Deus! Isabela engasga. O que foi que eu permiti acontecer? Lá fora, as nuvens carregadas se acumulam, lançando sombras pelo quarto do hospital. O trovão ressoa ao longe, mas a verdadeira tempestade está apenas começando. Porque agora que as primeiras rachaduras surgiram na fachada cuidadosamente construída de Lucas, tudo está prestes a desmoronar. A questão é, quantas vidas mais ele tentará destruir antes de cair? No corredor do hospital, Lucas encara o sargento James, sua máscara meticulosamente construída começando a rachar. Isso é um absurdo, ele sibila, ajeitando a gravata cara. Minha enteada precisa de mim. O que ela precisa? James responde. Friamente, é se sentir segura o suficiente para contar a verdade. Os olhos de Lucas se estreitam. Verdade? Que verdade? Ela está claramente confusa, provavelmente delirando com febre. Mas James não deixa passar os sinais. A maneira como a mão direita de Lucas se contrai, como seus olhos continuam desviando em direção ao quarto de Clara. Cada movimento grita culpa para o detetive experiente. Enquanto isso, dentro do quarto, a doutora Ana examina com delicadeza os hematomas de Clara. Clara, querida, ela diz suavemente, você está segura aqui. Ninguém pode machucar você mais. Os olhos de Clara se voltam imediatamente para a porta, o medo estampado em cada traço de seu rosto. Ele vai saber, ela sussurra, a voz trêmula. Ele sempre sabe. Isabela, observando a troca entre as duas, sente seu coração se estilhaçar em 1000 pedaços. O jeito que Clara fala, o terror profundo em sua voz. Há quanto tempo isso estava acontecendo bem debaixo do seu nariz? Senhora Isabela, a doutora Ana continua com cuidado. Encontramos outra coisa nos exames de sangue de Clara. Ela faz uma pausa, escolhendo bem as palavras. Há vestígios de medicação para dormir em seu organismo. Um medicamento que nunca foi receitado para ela. A mão de Isabela voa até sua boca. Mas a única pessoa que tem remédios para dormir é... Sua voz se desfaz à medida que mais uma peça do quebra-cabeça horrível se encaixa. Lucas. Sua receita médica. O jeito como ele sempre insistia em levar o chá da noite para Clara. No corredor, o celular de Lucas toca. Ele atende e se afasta ligeiramente de James, mas não antes do detetive captar suas palavras. Está tudo sob controle, não se preocupe. James faz um sinal para um policial próximo. Precisam conseguir um mandado para aquele telefone imediatamente, dentro.
Do quarto, Clara de repente agarra a mão da mãe. Mãe, ela sussurra. Eu tentei te contar. Aquela noite, quando fui para o seu quarto, mas ele estava lá. Ele sempre estava lá. Isabela se lembra daquela noite 3 meses atrás. Clara tinha aparecido na porta de seu quarto tremendo, mas antes que pudesse falar, Lucas surgiu atrás dela. Foi só um pesadelo, ele dissera com suavidade, conduzindo Clara de volta ao quarto. Eu resolvo isso. Eu resolvo isso. Agora, essa frase faz a pele de Isabela arrepiar. A doutora Ana observa a interação atentamente. Ela já viu casos demais assim. Predadores que se escondem por trás de uma fachada de respeito e preocupação, manipulando não apenas suas vítimas, mas todos ao seu redor. De repente, um tumulto explode no corredor. A voz de Lucas se eleva. Vocês não podem fazer isso. Eu tenho direitos. Clara começa a tremer violentamente. Ele está com raiva, ela murmura aterrorizada. Quando ele está com raiva, ele... Antes que possa terminar a frase, Lucas se solta dos policiais de alguma forma. Ele surge na porta do quarto, o rosto distorcido pela fúria. Clara, ele berra. Lembra do que conversamos? Lembra o que acontece com menininhas que contam mentiras? Clara grita, um som de puro terror que ecoa por todo o andar do hospital. James avança, derrubando Lucas no chão. Mas o estrago já foi feito. No meio do caos, a doutora Ana percebe Clara estendendo a mão para algo sob seu travesseiro. Um celular velho, pequeno, de flip. A médica rapidamente o pega, entendendo, na mesma hora. Evidência. Lucas é arrastado para fora, ainda gritando ameaças. Mas agora sua máscara caiu completamente, revelando o monstro por trás dela. Cada palavra que ele grita apenas confirma o que todos já suspeitavam. Isabela envolve a filha nos braços, seu próprio corpo sacudido pelos soluços. Me perdoa, meu amor. Me perdoa, por favor. Mas os olhos de Clara estão fixos no telefone, nas mãos da doutora Ana. Aquele celular continha tudo. As ameaças, a manipulação, as provas. Ela o manteve escondido, sua única proteção, seu único trunfo. A tempestade lá fora se intensifica, a chuva batendo contra as janelas. Mas dentro do quarto, algo mudou. A verdade está vindo à tona e nem Lucas pode detê-la agora. Doutora Ana segura o telefone antigo das mãos trêmulas de Clara com todo o cuidado. Clara, ela pergunta gentilmente. Você guardou esse celular para se proteger? Clara assente levemente, sua voz mal passando de um sussurro. Ele não sabia que eu tinha. Eu escondia debaixo do colchão. Isabela observa, o coração partido, enquanto a filha tira um pequeno pedaço de papel de dentro da capinha do celular. Com as mãos tremendo, Clara o desdobra e o entrega ao sargento James, que acaba de voltar para o quarto. Isso é quando começou. Clara murmura, a voz falhando. A primeira vez que ele... James pega o papel, uma folha de calendário, com pequenas marcas feitas em caneta vermelha. Datas, horários. O registro desesperado de uma criança tentando documentar seu próprio sofrimento. Ele disse... A voz de Clara vacila, mas algo dentro dela finalmente se rompe. As palavras que ela segurou por tanto tempo transbordam como uma enxurrada. Ele disse que a mamãe nunca acreditaria em mim, que isso destruiria nossa família, que era nosso segredo especial. Isabela desaba no chão, enjoada, o estômago revirando. As peças se encaixam de forma cruel. A insistência de Lucas em ser o único a colocar Clara para dormir. O jeito que se oferecia para levá-la à escola. As roupas novas que ele comprava para mantê-la calada. O chá, Clara continua, sua voz ficando mais firme mesmo com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele colocava algo nele. Dizia que era para me ajudar a dormir. Mas então eu não conseguia me mexer, não conseguia gritar.
Só conseguia ficar ali, enquanto ele... A doutora Ana se apressa para amparar Isabela, que parece prestes a desmaiar. Mas Clara não pode mais parar. A verdade está saindo dela como veneno sendo extraído de uma ferida. Quando eu comecei a passar mal de manhã, ele disse para a mamãe que era só ansiedade com a escola. Quando eu implorava para não ficar sozinha com ele, ele dizia que eu estava exagerando. Toda vez que eu tentava contar para alguém, ele estava lá, sempre vigiando. James aperta a mandíbula enquanto ouve, anotando cada palavra. Mas a próxima revelação de Clara faz até o detetive mais experiente estremecer. 2 semanas atrás eu percebi que minha menstruação não veio. Quando eu contei para ele, ele mudou. A máscara caiu. Ele disse que se eu contasse para alguém, machucaria a mamãe. Disse que conhecia pessoas que poderiam nos fazer desaparecer. Foi quando comecei a salvar as mensagens que ele mandava. Estão todas naquele celular. A doutora Ana entrega o telefone para James, que cuidadosamente o coloca em um saco de evidências. Mas Clara ainda não terminou. O Dick rompeu completamente agora. Ontem à noite a dor ficou tão forte, achei que fosse morrer. Ele entrou no meu quarto e disse que se eu contasse qualquer coisa no hospital, ele mataria a mamãe enquanto eu assistia. Disse que ninguém acreditaria em mim de qualquer forma, que a culpa era minha por tentá-lo. Isabela solta um som de pura angústia, o grito de uma mãe com o coração despedaçado. Meu bebê, minha menina preciosa. Clara olha para a mãe, os olhos cheios de lágrimas. Me desculpa, mamãe. Me desculpa. Eu tentei ser forte. Eu tentei te proteger. Não, Clara. Isabela chora, segurando a filha com força. Você não tem que pedir desculpas. Nunca. Nada disso foi culpa sua. Nada. Do lado de fora do quarto, os policiais já estão agindo, conseguindo mandados, recolhendo provas. Mas ali dentro, mãe e filha se agarram uma à outra, enquanto anos de dor e segredos finalmente vêm à tona. James olha para a doutora Ana, seus olhares graves. Isso é apenas o começo, porque agora que Clara falou, agora que a verdade saiu, não há mais volta. O mundo cuidadosamente construído de Lucas está prestes a desmoronar. Horas depois, o corredor do hospital se transforma em um centro de operações policiais. Peritos digitais trabalham no celular escondido de Clara, recuperando cada mensagem ameaçadora, cada manipulação. Cada prova aperta ainda mais o laço ao redor do pescoço de Lucas. Na delegacia, Lucas está sentado na sala de interrogatório, seu terno caro agora amarrotado, sua fachada controlada começando a rachar. James se posiciona diante dele, segurando um tablet com as mensagens recuperadas. Vou ler uma delas. James diz friamente. Lembre-se do nosso segredinho. Sua mãe nunca sobreviveria à verdade. Você mandou isso para uma menina de 13 anos. O advogado de Lucas interrompe. Meu cliente se recusa a... Ou essa aqui. James continua, sua voz dura como aço. Ninguém vai acreditar em você. Quem acreditaria numa criança em vez de um empresário respeitado? As mãos de Lucas começam a tremer. A máscara está caindo completamente agora. Temos o seu DNA, James diz, se inclinando. Temos o medicamento para dormir no sangue dela. Temos as mensagens, temos tudo. Lucas explode, empurrando a mesa. Ela está mentindo. Ela é só uma garotinha estúpida. Aí está. James o interrompe. O verdadeiro você não está tão calmo agora, está? No hospital, Clara está deitada na cama, física e emocionalmente exausta. Mas algo mudou. O terror em seus olhos foi substituído por um brilho de esperança. A doutora Ana entra com novidades. Encontraram mais provas no computador dele, outras vítimas. Você não está sozinha, Clara. E sua coragem em falar. Você salvou outras meninas de passarem pelo mesmo inferno. Isabela, que não saiu do lado da filha, aperta sua mão. As duas choram,
Mas agora as lágrimas são diferentes. Lágrimas de alívio. O pesadelo finalmente está acabando. A promotora do caso chega, o rosto determinado. Com as provas que temos, ele vai pegar prisão perpétua. Nunca mais vai machucar uma criança. No tribunal, Lucas está sentado no banco dos réus, sua arrogância finalmente destruída. As provas são esmagadoras. O júri leva menos de 2 horas para chegar ao veredito, culpado em todas as acusações. A voz do juiz ressoa como um sino de justiça. Lucas Harrison, pelos seus crimes contra uma criança, pelo trauma devastador que causou, eu o sentencio à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Enquanto é levado algemado, Lucas finalmente mostra seu verdadeiro rosto, raivoso, cruel, incapaz de esconder o monstro que sempre foi. Mas suas ameaças caem em ouvidos surdos. Ele não tem mais poder. 3 meses depois, Clara está em frente a uma nova casa, em outra cidade, com sua mãe ao lado. O sol da manhã ilumina seu rosto, e pela primeira vez em anos ela sorri. De verdade. Pronta? Isabela pergunta, estendendo a mão. Clara respira fundo e assente. Pronta. Enquanto caminham em direção ao novo lar, Clara pensa no diário que a doutora Ana lhe deu, onde tem escrito sua história. Não uma história de vítima, mas de sobrevivência, de coragem, de como a verdade derrotou a escuridão. Na última página, escreveu: "Hoje eu não tenho mais medo. Porque às vezes o ato mais corajoso de todos é dizer a verdade, por mais dolorosa que seja. E às vezes, a maior vitória não é apenas sobreviver, mas garantir que ninguém mais tenha que passar pela mesma dor." Clara dá o primeiro passo para sua nova vida, livre, carregando não mais o peso dos segredos, mas a força de sua própria coragem.